Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre as conversas dos ouvintes. Eu sou Pedro Luiz. E eu sou Alexandre Ferreira. Muito bem, Alexandre, muito bem. Hoje a gente resolveu ter uma conversa sobre as mensagens, as cartinhas, os e-mails que vocês enviaram para o conversa. Opa, o e-mail correto é conversaconosco@gmail.com. É isso, Padre Alexandre? É isso, mas olha, a audiência tá deixando a desejar sobre os e-mails aí, hein, Pedro? Ô, gente, precisa mandar mais, senão esse vai ser o primeiro e o último e a gente nunca mais vai ser um podcast que não conversa com vocês, e é o que a gente mais quer, na verdade, é partilhar essa conversa e enriquecer aquilo que a gente conversou com a sua opinião, com a sua colocação, com a sua ponderação. Mas a gente está muito feliz com o que está fazendo, não é? Diga. Eu ia até imprimir mais 3 e-mails aí, assim, não vale nem a pena ligar a impressora. Vieram 3 e-mails, lógico, a gente tem muita mensagem no Facebook, tem mensagem que veio no próprio Podomatic, tem as mensagens também que tem as mensagens que saíram no YouTube. No entanto, a gente pede que se mande por e-mail, porque ali no e-mail a gente consegue organizar melhor e talvez você consiga entender o que a gente está pensando aqui nesse programa de comentários. Como você pode contribuir nas nossas conversas. Eu acho que isso também vale a pena, não é, Alexandre? Sim, e a gente fica agradecido por todas as manifestações, mas o e-mail também nos ajuda a fazer esse controle, também guardar esses comentários, né, que são tão ricos e como vocês vão ver, rende um papo legal também depois daquilo que a gente gravou, né? A gente hoje não tem jogo, talvez hoje seja um episódio mais curto, mas daqui a 15 dias a gente volta com pauta e tudo mais, e esperem novidades, tem novidades boas por aí, mas por enquanto hoje a gente vai ter uma conversa com as conversas que vocês enviaram. Tem a primeira aí, Alexandre, manda aí. Vamos lá, então vamos começar aqui pelo e-mail do Martinho Wagner, que foi o nosso primeiro e-mail, então tem a honra de ser o primeiro a ser lido. Uma salva de palmas fakes aqui pro Martinho. Eu tenho que procurar efeito de palmas. Vai, efeito de palmas! Vamos lá. Ele diz: primeiramente, parabéns pelo podcast, com conteúdo pra lá de ótimo. Algumas reflexões que eu tive a partir do que vocês provocaram. Tem um descarimbo na canonização do JP2 João pelo Paulo II caso... aqui. Oi? JP2 seria o João Paulo II, né? João Paulo II. Sim. Pelo caso Bernard, foi acolhido, escondido na cidade eterna para ficar de boas lá. B. Ora, o pátio do pátio é a cama dos pobres em situação de rua, onde o verdadeiro centro da cidade, fundado por onde nosso primeiro Zé, o de Anchieta, com o nosso primeiro Mané, o da Nóbrega, sem alcunha de praça, é o ladeado por prédios da instância do direito e da justiça. Deveriam, a priori, conceder aos que ali se abrigam com o teto das estrelas um pleno direito de serem os pobres cidadãos de uma cidade civilizada. E não é, no mínimo, curioso que o nosso bairro comunidade, eu penso que ele está falando do Heliópolis, não tem a ambição de ser a cidade nova do Sol, vulgo Heliópolis. Valeu, um abração e vossas bênçãos. Aê, Deus abençoe. Eu conheço o Martinho, gente boa. E ele colocou algumas coisas pertinentes aí, não é? Primeiro, de fato, o cardeal falecido, né, que era o antigo cardeal de Boston, quando os escândalos estouraram de pedofilia, ele foi para a Cidade Eterna, não é? E passou os últimos dias de lá. Cidade Eterna a gente diz Roma, né? Foi transferido para a Cúria Romana. Outros tempos, a gente não pode... a gente pode dizer, poderia ter sido feito de outra maneira,
Poderia, né? Mas vamos lá, a gente está numa história muito recente, né? O que você acha, Alexandre? Eu penso que é importante também a gente desconstruir uma imagem de que o santo ele não faz nada errado. O É, santo é uma pessoa humana, né? Então, santos erram, como sim, sim, todos nós erramos. O único perfeito e sem pecado é Jesus Cristo, que foi humano, mas era divino. sim. E Nossa Senhora também se diz, né, de uma graça especial. Mas de resto, Pedro, também São João Paulo II pode se dizer que talvez teve uma mão é, Talvez que muito misericórdia com o cardeal, muito misericórdia com exatamente. o cardeal, né? E talvez por não ter uma real noção do que Do que aconteceu. acontecia. Então, assim, é o que você fala. A gente não pode julgar a história, talvez daqui a alguns anos isso fique mais claro. E sim, né? É uma realidade que hoje ainda é difícil de lidar. Como é em toda casa, né, Pedro? Assim, é uma Sem dúvida. coisa também que no, no tema da pedofilia a gente não fala muito, mas acontece mais do que nós gostaríamos. E o grande problema é que acontece e os casos são abafados também nas nossas casas. Sem dúvidas. Porque é E difícil de falar, né? é um tema por demais complicado, triste, que carece de justiça, não de justiçamento, que carece de justiça, e a igreja precisa e deve agir com justiça. O Papa Francisco vem fazendo um esforço sobre isso, inclusive teve essa última viagem do Papa ao Chile. A gente está gravando aí esse podcast no começo de fevereiro. O Papa recentemente, o Papa Francisco, esteve em viagem ao Chile e foi muito criticado, não é? Porque ele acredita, ele tem ali uma série de fatores que o levam a acreditar que o bispo que foi acusado de acobertar algumas ações de alguns padres que agiram de maneira criminosa, com pedofilia, de que ele esteja, de alguma maneira, promovendo esse bispo, não é? Eu não recordo o nome, nem vou procurar. Uhum. E depois um cardeal, o atual cardeal de Boston, Sean O'Malley, que a gente já falou, conversou, emitiu uma nota dizendo que se precisa se ter cuidado, são vítimas ali que sofrem, ou seja, foi por um outro lado, tanto que o Papa Francisco, pelo que li nas notícias do Vaticano, enviou agora um bispo até o Chile para que se haja ali uma investigação mais a miúde, uma investigação mais séria, não é? E Quer dizer, teve é a um tema caro, né? hombridade, o Papa teve a hombridade de pedir perdão, né? Exato, Porque exato. talvez a fala dele soou um pouco é, como se ele não tivesse atento à dor e às reivindicações das pessoas que Sim. fazem a denúncia, né? E outra, você dizendo aí né, de que todo santo tem os seus pecados, você disse isso lá atrás, Uhum. em um outro podcast, eu não lembro, e reafirmou aqui, e eu endosso. Uma outra questão que é importante, que é a chamada infalibilidade papal, não é? Dá para a gente falar um pouquinho sobre isso, não é? Uhum. Porque quem está de fora acha que nós achamos o dogma da infalibilidade papal é de que o Papa não erra. E não Uhum. é isso o dogma, Sim. não é? A gente poderia ter um programa sobre dogma, dogmatismo, alguma coisa Uhum. assim mais para frente. Anota aí na lista de pauta. Mas ele diz que o Papa não erra quando ele fala de fé e de moral, mas também não é algo que ele inventa quando ele proclama algo, quando ele ensina algo da sua cátedra, da sua cadeira de Pedro. Na verdade, ele ensina a fé da igreja, não é? A infalibilidade reside aí. Não é que ele Sim. não erre, tanto que há uma cena muito bonita do Papa Francisco que vai confessar, atender confissões, e antes ele entra num confessionário e surpreende um padre ali, e de repente ele se confessa, não é? Somos Sim. todos falhos e com os nossos pecados e as nossas falhas. É lógico, a gente não pode ser tolerante com o pecado, mas a gente também não pode julgar a história. Mas tem razão lembrar disso que aconteceu com o cardeal Bernardo, que era o cardeal lá de Boston, não é? E curioso como a história dá a volta, não é, Alexandre? Uhum. Agora o cardeal de Boston deu não uma bronca, mas assim, uma leve recomendação ao Papa por Pois algo é. que ele julgou ser pertinente se falar
também em casos de pedofilia, né? Mostra a mudança de pensamento e a mudança do tratamento pastoral. Olhar Sim. e cuidar de quem precisa ser cuidado também, né? Sim. E é interessante porque o e-mail do Martinho foi justamente. é, Ele manda depois do segundo programa Sobre a sobre a cidade. cidade, e é interessante como assim a igreja tem um aspecto que é justamente na sua organização o lado macro, universal, e tem o lado particular, que são as dioceses que mais ou menos correspondem aos territórios das cidades. É que nem o E cartório aí do seu bairro. boa. E tem essa. A gente consegue perceber isso que a cidade ou as dioceses elas trazem o problema muito mais para perto, né? Assim, Uhum, não é um problema global, o problema se torna um problema na carne, sim. praticamente. E aí a gente podia até descer para um outro nível, que é o nível que da participação da maioria das pessoas, que é a igreja local, que são as paróquias, que aí pega mais ainda na pele. E é interessante a gente perceber que as coisas elas é, tra- transitam nesses níveis, Sempre né? nesses, né? E isso é muito, eu acho isso assim muito salutar na igreja quando as coisas saem do particular e vão pro geral, vão para a igreja toda, mas não como uma coisa pasteurizada para todo mundo, mas quando as coisas que acontecem localmente podem ser refletidas de uma maneira mais global para ajudar que os outros lugares no mundo também se adequem, se ajustem. Então, é uma sutileza e um tratamento político que nos ajuda a perceber que a igreja é um organismo Sim. gigante, mas não é uma repartição pública, não é uma questão simplesmente de jurisdição, né? E é bacana isso, né? Assim, enquanto povo de Deus, do ponto de vista eclesial, é interessante essas repercussões. Sofre uma paróquia, sofre a igreja inteira, né? Do ponto de vista eclesial, sim. É bom que a gente esteja aí em diálogo aberto com o mundo. O segundo ponto aqui também achei crítica social, hein, Martinho? Olha só, o pátio do colégio é a cama dos pobres em situação de rua. E, de fato, há muitos moradores de rua ali. Ou no primeiro lugar em que dormiu José de Anchieta, o Zé, o primeiro Mané, Manuel da Nóbrega, hoje dormem aqueles os quais Jesus Cristo se identifica. Os pobres, os que estão lá. Mas e chama a atenção, e é uma análise bonita, ali do lado há prédios da instância do direito e da justiça, que de alguma maneira são edificações enormes que Uhum, mostram o olho fechado da cidade para esses que sofrem, né? sim. Olha, nunca tinha imaginado dessa forma. Se você não mora em São Paulo, procure aí na internet Pátio do Colégio, não é? E você vai ver, de fato, alguns prédios ali, e como disse o Martinho, e disse muito bem, instâncias do direito e da justiça, e que não agem numa justiça, pelo menos com aqueles que moram e dormem no lugar em que foi, de fato, o lugar onde foi fundada a cidade, né? E aí eu volto um pouco, né, nessa questão da estrutura e do organismo, né, através desse comentário. É, o organismo ele requer que você deixe o prédio e se aproxime da pessoa, né? Então, se nós somos cidades, nós estabelecemos esse contato com esses que são os pobres que estão ali dormindo. Se a cidade é só uma estrutura, então é só um prédio que pode ser bonito, que tem até uma função delimitada, mas essa função ela se torna muito mais exterior e até inócuo do que propriamente um organismo da cidade. E isso pode acontecer também com as nossas paróquias, né? Assim, Sim. é complicado, porque a gente está falando de prédios do direito e da justiça, mas também a gente poderia falar de uma catedral da Sé, Que pode falar da nossa própria paróquia. nossa paróquia são lugares que devem existir o direito e a justiça, né? Sim, e que E um pobre pode estar ali à porta, e o que a gente faz? exato. Há muito tempo, não há muito, na verdade,
o padre Júlio Lancelotti, que aqui em São Paulo cuida do povo da rua, e naquela época de crise hídrica, ele dizia que havia paróquias que não estavam cedendo água para morador de rua. Quer dizer, como um lugar que é presença real de Jesus Cristo fecha as portas para aqueles que precisam? Tudo bem, não é fácil. Uma vez um padre dizia isso. Eles não são fáceis, às vezes chegam bravos e tudo mais. E é verdade, eu trabalhei com pessoas em situação de rua há bastante tempo, bem antes de entrar para o seminário, é lógico, era outra realidade, mas mesmo assim, nossa casa também é casa de direito e justiça, e ela deve, por prioridade, acolher os pobres antes de qualquer outra situação. Tem razão, Alexandre, e a gente agradece aí o Martinho pelo comentário. Vamos para o outro? Vamos para o próximo. O segundo e-mail é da Renata Moraes, e ela escreve uma conversa sobre... Olha, Alexandre, os e-mails que renderam foram sobre a cidade, as pessoas se sentiram aí tocadas, né? Então vamos usar os e-mails do podcast sobre a cidade, que foi o podcast número 2. Vamos lá. Renata Moraes. Uma conversa sobre a cidade me fez lembrar uma situação que eu vivi durante 2 anos no meu último emprego. Sou moradora de Pirituba, bairro periférico da zona noroeste de São Paulo. Todos os dias me locomovia até o rico e enojado bairro de Higienópolis. Para quem não conhece, é um bairro de classe alta aqui de São Paulo. Além de gastar 2 horas diárias pegando trem, este sempre lotado, vindo lá de Francisco Morato, a famosa linha 7 Rubi, que é um lugar longe. A linha 7 Rubi é a cor que as pessoas ficam de raiva lá dentro. Metrô e ônibus completavam o meu trajeto. Era muito gritante a diferença social e cultural dos 2 lugares, ela diz, Pirituba e Higienópolis. Tanta pobreza em um lugar e tanta riqueza em outro, sem contar o preconceito. Acreditem que uma vez sofri racismo ao tentar marcar unha num cabeleireiro dentro do shopping ostentado que leva o mesmo nome do bairro. Cheguei a ouvir da recepcionista do salão: não estamos contratando manicure, eu só queria fazer as unhas. Como quem diz, você não faz parte da nossa realidade, não pode usufruir dos nossos serviços. Coisa triste, diz a Renata. Continuo. Muitas vezes eu tinha a impressão de que estava em outra cidade, ou, de repente, Pirituba que era outra cidade. E é até costumeiro as pessoas perguntarem: onde fica Pirituba? Diz a Renata. É perto de Carapicuíba? É fora de São Paulo? E o mais legal é o nosso jeito piritubano de ser, diz a Renata, e como nós nos identificamos com o bairro. Ela prossegue dizendo: acaba acontecendo que os bairros periféricos se tornam bairros dormitórios, onde as pessoas saem para trabalhar na cidade, como a região central ainda é conhecida na Quebrada, em toda a Quebrada, viu, Renata? Aqui sou eu que falo. E só voltam para os seus lares para dormir. E aí ela diz aí: meu sonho para 2018, nessa felicidade, é arrumar um emprego no meu bairro, para ter um pouco mais de qualidade de vida. Por falar nisso, podemos emendar ainda o quanto nossa cidade oferece muitos bons espaços públicos, mas que ainda a população não sabe ocupar. É verdade. Agora um pouco mais difícil, né, Renata? Com febre amarela, os parques estão os uma poucos zona de que perigo. temos. Continua, Renata. A nossa utopia deve ser também para que possamos cuidar melhor das nossas cidades, do meio ambiente, e que também possamos usufruir mais desses espaços e cobrar a quem é de direito o cuidado e a melhoria dela. Muito bem, Renata. Foi um e-mail extenso, mas a gente fez questão de ler, e agradeço você, Renata, pela mensagem. Beijão, Renata. Aê. E é verdade. Primeiro, eu de vez em quando tenho que ir também ao Higienópolis, e de vez em quando acabo me vendo obrigado a ter que almoçar ali para aquelas bandas, e volta e meia entro no referido shopping center, né? E é bem estranho mesmo, sabe? É um outro mundo, até o ar é diferente. Não no sentido nem negativo nem positivo, mas como existe mesmo esse tipo de comportamento. É engraçado, o Ariano Suassuna falava uma coisa, que o aeroporto tinha a mulher com voz de aeroporto, não é?
Estendendo um pouco a Ariano Suassuna, tem gente com comportamento de shopping, né? As pessoas se comportam diferentes no shopping, né? Mas o shopping em São Paulo está se tornando um lugar público, que é interessante. Que de alguma forma ainda dá uma nivelada nas pessoas, né? Você fica pensando em entrar numa casa no Higienópolis. Pois é. Nem imagino. Onde a gente vai, onde a Renata ia, é a sede administrativa da igreja em São Paulo, e a gente consegue ver os prédios, né? E são sacadas assim maiores do que a minha casa. Com certeza. E você consegue imaginar e você consegue sentir, porque eu moro no Heliópolis, né? A Renata mora em Pirituba, o Alexandre provisoriamente mora no Parque Santa Madalena, mas já morou aqui no Heliópolis também. Para nós que estamos assim bem distantes é um choque. Por mais que a gente vá lá muitas vezes olhar aquelas varandas, aquelas realidades, é um choque. Imagino se eles venham também às favelas e às periferias, sintam também esse choque. A cidade causa muito essa separação, né? Eu vejo, por outro lado, através do e-mail da Renata, que existem várias cidades dentro da cidade de São Paulo. Talvez uma realidade que nem exista tanto em outros locais do Brasil e que a gente, primeiro, não se dá conta. Segundo, que a gente, quando se dá conta, quer negar, né? Então, que bom quando eu ouço ela falar que os piritubanos, eles se identificam como um moquense, né? Como um que mora na Moca, né? Exatamente. Ou como alguém que mora na Aldeota aí no Ceará, ou sei lá onde mais, né? Claro, e cara, isso é muito importante, porque é a partir dessa identificação que as coisas mudam. Talvez o Parque Santa Madalena nunca vai ser um Higienópolis, sim, mas não precisa, né? Nós mas temos tem gente também boa igual, né? E nós temos uma riqueza da população, né? Essa população que sai todo dia do seu bairro para trabalhar, mas que às vezes o nosso pecado maior é achar que o bom é o Higienópolis, o bom é Paris, o bom é Londres. Tá bom, deixa o seu bom pra lá, sabe? Se você puder um dia ir visitar, ok. Sim. Mas não esqueça que o seu lugar é tão bom quanto você faz o seu lugar ser bom. Porque quando a gente perde essa noção, Pedro, quando a gente tira isso do nosso foco, as coisas não mudam, né? A gente continua jogando lixo na rua, a gente continua sendo vítima da violência, por quê? A gente não se apropria do nosso espaço, né? E exato, também ela falava dos espaços que tem e a população esquece de ocupar. Justamente, né? Assim, se a gente não dá valor para aquilo de bom que a gente tem, a gente sempre acha que só vai ser feliz no bairro do outro, quando comprar uma casa num bairro melhor. E aí, né? Quem é que muda o nosso bairro? Quem é que transforma o que não está bom ao nosso lado, né? A gente aqui, né? E também, né, fica aí a nossa solidariedade com a Renata pelas situações de discriminação, porque não é fácil, né? Constatar, sentir na pele que existe essa diferença é uma violência tremenda também. E que a gente possa ser menos sectário, menos preconceituosos, porque a gente sempre contribui. Mesmo não querendo, às vezes a gente reforça o estereótipo, a gente ajuda alimentar essa cultura, né? Pois aquilo que a gente falou, né? É a piadinha que você continua fazendo, mas fazia. Mas tenta se colocar no lugar da pessoa, meu. E mesmo a piadinha que pode ser engraçada para você, não é para quem é a vítima da piada, não é? Dá para fazer humor sem ofender ninguém, viu? Tem muita coisa boa por aí, então aprenda a fazer humor, né? E respeite o outro. E também presto aqui minha solidariedade à Renata. Imagino que não deva ser fácil. Eu cresci como office boy no centro de São Paulo, ouvindo música punk, então, de alguma maneira, as músicas me vacinaram para esses choques, né?
E como padres, né, Alexandre, você Sim. sabe disso, a gente transita em todos os lugares, todos mesmo. Mas a gente se solidariza assim, não deve ser fácil. Mas a gente tá aí, Renata, força, mulher. Não desanime não, que tem um reino para construir, hein? A gente tem mais mensagens aqui, Alexandre. Eu vou rapidinho, pesco uma aqui, você pesca outra. Certo. Tem uma do Marcos Matias. Abraço, Marcos. E ele fala aqui sobre o fim do mundo, algo que chama atenção. E o fim do mundo? O fim do mundo tem encontros e reencontros, sem terror. Não criemos pânico, a gente tem que esperançar. A gente tem que parir o fim do mundo para se cumprir as promessas de Deus e se encontrar com Jesus Cristo. E o resto, eu não sei. É isso mesmo, Marcos. A gente tem que viver um pouco mirando para frente aquilo que importa, né? Não perder muito tempo com bobagem. Essas de previsão de fim do mundo são... Aliás, hoje é dia 1º de fevereiro. Olha só. Ontem foi dia 31 de janeiro, teve a Super Lua Azul de Sangue. Nome mais épico do que esse? Eu prefiro Super Lua de Sangue Azul. Sangue... E alguém ontem disse que o mundo ia acabar ontem, hein? Sobrevivemos a mais um. E de fato, a gente tem que tentar fazer aí se cumprir o sonho de Jesus Cristo, os sonhos bonitos dele, e mais do que isso, esperançar, fazer a esperança ser criada. Tem aí o outro de baixo, Alexandre? Eu vou pegar aqui o da Andrea e do Dokogu. Dokogu. Deve ser coisa de Naruto, né? Isso é coisa de jovem. É jovem. Não, jovem gosta de urso. Dog, urso, tá ali. Então, a Andrea, beijo, Andrea, também é uma amiga que eu conheço pessoalmente, ela falou, você me salvou quando disse quem entende Tomás de Aquino. Não estou só. É isso mesmo. Que bom que a gente se reconhece. Olha, se o professor de filosofia aí se reconhece, parabéns, Andréia, bem-vindo ao clube daqueles que se matam para entender. Espere os cabelos brancos, eles vêm se você tenta entender mais, viu? E o Dokogu lembra das passacões que ele achou divertido e deu uma sugestão de que nós falássemos sobre alienígenas. E olha, a gente se animou, né não, Pedro? Alienígenas. Olha, vamos falar sobre alienígenas? Uma conversa sobre alienígenas. Já tá aqui no caderno das pautas. Olha, Dokogu. Esse comentário veio pelo Podomatic, né? Então a gente não sabe quem é o Dokogu. Mas esse nome aí... Abraço, Dokogu. É jovem, deve ser jovem. Abraço. Se você é um cara ou se você é uma mina... abraço, beijo, tanto faz, e a gente vai falar sobre alienígenas tão logo, quando a primeira leva de pauta esgotar, a gente fala sobre alienígenas. A gente é meio dois, né? A gente vai falar da gente mesmo. Tem aqui também a Célia Ramalho, que fala assim, olha, na hora que eu vi, pensei assim, 2 padres, lá vem catequese. Não, filha, eu conheço a Célia, a gente se conhece pelo trabalho do Arsenal da Esperança. Célia, você nos conhece, a gente não é desses assim, nem tanto, viu? Mas valeu pela audiência. E a proposta é essa mesmo, a gente mostrar que a gente é bem normal, somos padres, lógico, o tempo inteiro, não há descanso no que somos. A gente nem queremos negar o que somos. E nem queremos, apesar de sermos aliens, às vezes, né, na fauna e na flora que existe, a gente quer mostrar, de fato, algo diferente e debater de uma maneira diferente. É lógico, não há como fugir de algumas coisas em comum, não é? Nós somos homens de fé, a gente vive para ensinar e ajudar os outros a viverem a fé. Mas a gente espera que essa conversa ela seja agradável mesmo para quem não crer, né? Eu conheço gente que não crê, que ouve. Aqui também um abraço, deixa eu achar aqui, um ex-aluno meu, Eric Massaharu. Eric, abraço, meu irmão.
Bom carnaval para você. Ele vai saber do que se trata. Ele disse que gostou muito da conversa, mesmo sendo um ateu. É isso. A gente não quer fazer catequese, é lógico. Vai ter uma hora em que a gente vai, sim, falar daquilo que pauta a nossa ética, mas sempre num viés dialogal. A gente quer sempre dialogar, conversar. É essa a nossa intenção. A nossa conversa não é para dentro, é uma conversa para fora, né? E eu vou mandar um abraço também pro Douglas Marques, que comentou também lá no YouTube, que é um ex-coroinha. Fiquei feliz também de saber que ele tá ouvindo. Então a gente tem de ex-aluno ateu até ex-coroinha catolicíssimo. Olha, eu ainda acompanho alguns ex-alunos meus em redes sociais. Eles são as figuras, e vê-los crescer é bem engraçado, sabe? Tem uns que eu lembro deles muito pequenininhos, aí de vez em quando ela fala, caramba, meu, já estão em faculdade e tudo. Foi uma experiência boa esse tempo que dei aula lá. E é legal também, Pedro, assim, a gente... Queira ou não, a gente tá dando uma cara pra bater, né? Porque a gente se expõe as nossas opiniões aqui, e não é bem a pretensão, mas a gente acaba também mostrando que essa fauna que a gente faz parte, ela não é homogênea, né? Às vezes as pessoas pensam que é todo mundo... do mesmo jeito, né? É tudo do mesmo jeito. E, olha... É um engano muito grande, porque eu mesmo sou bem diferente do Alexandre, viu? Muito diferentes, né? Sim. Somos muito diferentes. E que bom que é assim. E nós respeitamos e amamos os nossos irmãos que são diferentes de nós, né? Que tem outras posturas. Esses dias um amigo meu colocou assim: padre tem que colocar PE na frente do nome na rede social. E eu fiquei pensando assim, que bobagem. Porque assim, eu sou padre o tempo inteiro, a maioria das pessoas que me adicionam sabem que eu sou, né? Primeiro que, por exemplo, o Facebook nem te dá a oportunidade de colocar, né? Se você escrever padre lá, ele barra, e é aquela coisa, né? Tá bom, quem quer colocar, coloque. Sim. Mas eu gosto de pensar que a gente não é só padre, né, Pedro? Eu acho que às vezes nós talvez até pecamos quando colocamos o padre na frente, porque você coloca o padre na frente como se fosse uma barreira, né? Então, para que as pessoas não me enxerguem assim. Então, somente assim. E você não é isso. Você é muito mais do que isso. E aqui a gente quer mostrar também não só esse nosso lado, que é importantíssimo, essencial no que somos, mas escapa alguma coisa. Transborda. E outra, eu sou padre há 8, você é alguns meses de diferença de mim, não é? Mas já 8 também. Eu vivi toda uma vida sem ser padre. Quer dizer que eu vou jogar isso fora, né? Essa experiência, tudo aquilo que eu sou, né? Também não é assim. Sim. Mas se você quiser, a gente cria um Facebook pra você, pra gente pôr padre na frente. E é isso, né? Assim, vem com a gente, participe das nossas conversas, nos ouça, nos critique, discorde de nós, e não porque a gente é padre, nem porque a gente não é padre, mas porque somos o Pedro e o Alexandre querendo trocar uma ideia com quem está disposto. E exato. Se você precisa também de um apoio, um suporte espiritual, lógico, nós estamos aqui também, mas existe já outros canais, outros caminhos para que a gente possa também te ajudar. Então, né, nada impede, se você quer, entre em contato com a gente, chama, né, nas redes sociais, Facebook, acha a gente, Twitter. Twitter mais o Alexandre, né? Eu tô mais ali no Twitter, @lookforgod, e é isso, né? Aqui é o Pedro e o Alexandre, primeiramente, falando coisas que a gente não entende, com um certo verniz aí de profundidade.
Mas a gente gosta de quem a gente é, né? Aquilo que você Sim. disse. Ô, Alexandre, só para a gente não se estender, tem também o Leonardo Tóquio, Boa. falando aqui do podcast. A mensagem veio do podcast. Esse que a gente até gravou um vídeo, pagou mico e tudo mais. Sobre o culto à certeza. E ele diz assim, deixa eu encontrar aqui, foi um comentário no Facebook. Muitas vezes não queremos escutar a verdade dos outros, se quer escutar, e queremos impor as nossas, né? A verdade, ele diz, Jesus muitas vezes mostrava a sua verdade apenas com um olhar. É verdade, dá para imaginar que muitas vezes que Jesus falou pelo menos com os olhos ou com o corpo, né? O corpo fala. Agradecer também a Jusilene, né? Que é jornalista e ajudou a gente aí também, fez uma partilha e uma propaganda nossa bastante. Enfim, agradecer todo mundo que escreveu no Facebook, deixou comentário aqui e ali. A gente leu, a gente tenta responder todos. Deixem sugestões de tema também, não é, Alexandre? Justo. Um abraço também para Bruna Maciel, que mandou mensagem. Parece que ouviu lá com a turma, não sei se é verdade. Se manifestem! Acho que é a turma de pedagogia, não sei, alguma coisa exatamente. assim. Obrigado, Bruna. Espalha a palavra. Tem mais alguma coisa aí, Alexandre? É isso aí. Mandar um abraço também pro André Bezerra. E para todo mundo aí do Facebook, que sempre rola ali uma conversa mesmo ali. Sim, a gente tenta responder sempre. Uma conversa descontraída, né, que através daquilo que vocês ouvem, e infelizmente não dá para nós colocarmos aqui todas as conversas do Facebook, e também não é muito essa a proposta. A gente quer focar bastante no e-mail. Mais uma vez, conversa conosco @gmail.com, e diga aí, né, mais uma vez, o que você está achando, nos ajude a fazer essa conversa render, e é isso. É isso, a gente tem, olha, não se preocupe, a gente tem uma lista de pautas, não é? Agradecer também a mensagem do Fernando Geronaso, abraço Geronaso, que conviveu conosco aí bastante tempo, é jornalista, valeu pela força. A gente podia chamar, né, Alexandre, o Geronaso tão logo aí também para participar da conversa. Com certeza, e inclusive o Geronaso foi o meu companheiro na minha primeira iniciativa podcastal no Teológica, quando a gente ainda era estudante da PUC, diga-se de passagem, o primeiro podcast da PUC São Paulo, e o primeiro podcast de teologia que eu tenho... que eu tenho... Você tem notícia, né? Tenho notícia que existiu no Brasil, né? Não sei, olha, ter tido outros. Na época não valorizava muito, mas eu vou dizer que eu ajudei a fazer a vinheta, tá? Você reconhece isso? Com certeza. Era uma vinheta simpática até, né? Era arrojada. Arrojada. Mas olha, de novo, obrigado para você que mandou mensagem, obrigado para você que ouve, continue repassando. Daqui a 15 dias, talvez, eu não sei, Alexandre, a gente pode tentar lançar um outro mais emendado, né? Como esse foi de comentários, vamos ver como é que vai funcionar. Vamos ver. Mas a gente tenta, vamos ver se consegue lançar um na próxima semana, mas a periodicidade é de 15 em 15 dias, não é? Mas aguarde novidades, tem muita coisa boa vinda por aí. Eu por aqui agradeço você, continue mandando suas mensagens, a gente se encontra no próximo programa. Valeu, tchau!